A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição do dia 11 de Abril na DNFM, como é habitual, com o Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Muito boa tarde, bem-vindos. No programa de hoje temos dois temas para tratar, como é habitual. Já lá vamos, para já começamos com as notas de abertura. Bento Anastácio, o que é que nos trazes neste primeiro programa depois da Páscoa? Boa tarde, Luís. Boa tarde ao Alberto, ao Ricardo, a quem faz o favor de nos aturar. Eu vou começar com duas efemérides. Uma, só para lembrar que houve, foi o Dia Internacional da Etnia Cigana, que me parece que vale a pena recordar e fazer votos que seja um daqueles dias que mais ano menos ano deixe de fazer sentido existir. Neste momento continua a fazer sentido por vários motivos, espero por não muitos. Outra efeméride, e esta que não tem tanto a ver com coisas ao pé de nós, mas tem a ver com o 25º aniversário dos acordos de Sexta-feira Santa na Irlanda do Norte. Acordos que eram supostos, e de facto neste momento sofreram esse efeito, acabar com a última fatá cristã, ou seja, a última guerra civil e a última guerra religiosa entre católicos e protestantes. Não foi muito longe, foi aqui na Europa, não foi há muitos anos, mas temos feito questão em esquecer que isto existiu e a não ser quando se põem problemas à volta das fronteiras da União. Este acordo serviu para tornar possível a convivência no Ulster entre católicos e protestantes. Deveria ter servido para retirar 73 quilómetros de muros que separam aquelas duas comunidades. Nós, quando ouvimos falar em muros, lembramos-nos de Berlim e esquecemos dos outros todos. E este muro ainda lá está. Este muro ainda existe. E a comunidade católica e a comunidade protestante continuam longe, divididas, apesar de a rapaziada mais nova já se começar a entender que toda a gente tem o direito às suas opções e ter a sua vida em função delas. É de lembrar que este acordo previa uma coisa complicadíssima em termos de governação, que é o governo não ser feito pela maioria do Parlamento, mas sim os ministros cooptados pelo Mete-Donte dentro daquela maioria. Ou seja, damos um exemplo. Nós temos uma maioria absoluta e o partido que tem a maioria absoluta governa. Na Irlanda não. O Partido Católico tem X% do governo, o que faz com que aquilo seja complicado. Tão complicado que a Irlanda do Norte não tem governo há mais de um ano. Mas o que faz trazer este dia é lembrar que as guerras sempre aí estiveram, bem perto de nós. Esta acabou há 25 anos. Espero que aquela que temos hoje na Europa não dure mais 25 dias. Da nota de abertura do Bento Anastácio, parto para o Alberto Magalhães. Boa tarde, Alberto, bem-vindo. Boa tarde, nota traz Luís. para a abertura do programa de hoje? Boa tarde ao Ricardo e ao Bento, aos nossos ouvintes, e para ti, Luís, também uma boa tarde. Eu vou falar da guerra. O Bento diz que espera que a guerra na Ucrânia não dure mais que 25 dias, mas eu tenho a impressão que vai durar. O mundo uma coisa é querer. Uma coisa é o querer. Claro. Eu tenho a impressão que o mundo está cada vez mais perigoso. Agora descobriu-se uma fuga ou uma traição ou uma fuga de espiões que
publicaram uma data de documentos que não se sabe se são verdadeiros, se são falsos, sobre a guerra da Ucrânia. Mas ninguém suspeitava disso. É a vida. E depois a China resolveu entrar no caminho da guerra. Fogo real, a cercar Taipei, quer dizer, o cerco a Taipei e depois a acabar, a culminar com fogo real, não cheira nada bem. E eu espero que, agora já estou como o Bento, espero que a guerra não chegue a começar. Da nota do Alberto para o Ricardo Freixel. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo. Que nota traz para o início desta Torta e Direito? Boa tarde, Luís Matias, boa tarde aos nossos ouvintes, ao Bento Anastácio, e boa tarde muito especial ao Alberto Magalhães, porque ainda bem que está aqui, todo recuperado, novo, está melhor que nunca, e que a saúde continue a estar connosco e possamos fazer um hino à vida. Todos os dias, este período da Páscoa, que é o período em que celebramos, é o período pascal, em que celebramos, em que rezamos pela morte do Senhor, que celebramos a ressurreição, enfim, os que somos católicos fazemos tudo isso. Acaba por ser depois, no fim ao cabo, um hino à vida, que as pessoas estão juntas. Desapareceram-me aqui duas pessoas próximas, que não eram meus amigos do dia-a-dia. Uma delas, com quem tinha falado 1h30 antes, e o que prova o velho ditado de que para morrermos só precisamos mesmo é de estar vivos. E eu queria aproveitar aqui este momento para que todos possamos fazer aqui no nosso dia-a-dia um hino à vida, porque a morte está mesmo ali. Desapareceu o Álvaro Constantino, que o abraço seja onde é que ele esteja. E desapareceu o Marcolino Ramos também, que não era um êxito que passavam-se meses, não o via, mas que éramos cúmplices. O Marcolino, que eram cúmplices, está a ver, ao Bento. Porra! E portanto, a todos aqueles que desaparecem, enfim, eu sou católico e eventualmente não sei se creio numa vida para além do eterno, mas eu gosto muito de viver aqui. E não gosto nada de ver partir os meus amigos ou os meus mais próximos, que me são próximos, de um momento para o outro. E, portanto, que façamos da nossa vida o melhor possível para vivermos, porque isto é muito curto e acaba quando nós menos esperamos. Ao Álvaro Constantino, ao Marcolino Ramos, um grande abraço. E a todos aqueles que nos outros programas eu não faço, porque não calha estar aqui a fazer efemérides, não é? Mas isto toca-nos neste momento e, portanto, para eles um grande abraço. Outra coisa que eu gostava de anunciar, e acho que estará anunciado já, e a Diana dará com certeza a cobertura, e se não vai dar a partir de agora deste momento. O enorme Lusitano de Évora organizou uma corrida do Lusitano, que chama, julgo eu, Corrida do Lusitano, que são 10 km de corrida, mais uma prova pedestre, e que a Câmara achou por bem enquadrar dentro do programa das festividades do 25 de Abril. Independentemente disso, isto mostra atividade desportiva dentro da cidade, vivência desportiva. O Lusitano, no seu maior, em termos de um clube eclético, sempre foi e continua a ser, numa organização que é transcendental ao clube. E, portanto, a todos aqueles que são... Eu também já me inscrevi, vou na prova pedestre, naturalmente, vou andar, porque não posso correr, mas que celebremos a vida desportiva da cidade, que celebremos a atividade desportiva, enfim, nesta data que uns celebram, outros não, mas releva-se uma organização de um clube desportivo que é histórico, que é enorme, que tem história e que contribui também, neste momento, para a comunidade. E, portanto, um bem-aja a todos aqueles que levaram a ideia e um bem-aja a todos aqueles que aderirem. E vale a pena nós estarmos presentes, a correr, a andar, a participar na vida comunitária, neste aspecto, na vertente esportiva. Portanto, e que a Diana, e eu penso que a Diana dará para terminar. Nota de abertura do Ricardo Freixel, partimos nos temas da agenda.
Será que sairá da agenda tão depressa? A TAP, a história parece nunca mais acabar à volta de uma empresa que continua a funcionar, mas em volta em toda uma série de notícias, neste caso à volta também, ou provocadas pela Comissão de Inquérito, pressões políticas, negócios familiares, entre outras coisas. O Primeiro-Ministro considera gravíssimo o e-mail que o antigo Secretário de Estado, Hugo Mendes, enviou à Presidente Executiva da TAP sobre o chefe de Estado, neste caso para que um voo fosse alterado para que o Primeiro-Ministro, para que o Presidente da República chegasse num horário diferente a Moçambique, afirma que teria obrigado à sua demissão deste Secretário de Estado, soubesse naquele instante. Referiu que não conhecia esse e-mail, mas há muito mais que tem acontecido à volta da TAP. Bento Anastácio, o que é que não termina? É a TAP ou o folhetim à volta dela? A TAP E o governo em si. terminará. E claro, os impactos que isto tem no governo, não é? A TAP não terminará, certamente, porque a TAP já passou por mais crises que governos e, portanto, aí está, umas vezes com uma tipologia comercial, outras diferentes, 100% privada, 100% pública, um bocado aqui, outro bocado ali, mas o caso TAP é apenas, na minha opinião, uma ponta do iceberg. E tudo o que se soube até agora, e que esta comissão de inquérito tem mostrado, é apenas o que é, então, mas eu não encontro outra expressão, mas a palavra não gosto de usar, o normal. Isto não devia ser normal, mas é normal haver por parte dos governos uma utilização do setor empresarial do Estado como se fosse coisa sua. As empresas públicas não são coisa dos governantes. Sejam eles governantes de hoje, sejam eles governantes de há 10 anos, ou sejam governantes daqui a 10 anos. O setor empresarial do Estado é do Estado, é nosso, de nós todos. E não pode ser usado para questões político-partidárias. Não se pode usar a TAP, assim como não se pode usar a EFASEC, e sobre a EFASEC falarei a seguir, porque é um dos exemplos que nós temos. Eu não acredito em tanta incompetência na gestão da TAP nos últimos anos. Mas aquilo é propositadamente, tem havido gente a destruir a TAP por questões de outras que não a da gestão corrente e dos erros de gestão. Desde os aviões que comprou no governo do Passos Coelho, o ex-secretário de Estado, que passou a administrador da TAP. Isto não é uma coisa do PS, é uma coisa praticamente do sistema, deste sistema podre em que nós vivemos, em que se utiliza o Estado para questões de negociatas, para questões de favores políticos, para todas essas atrapalhadas. Uma coisa é certa, nós vamos pagar muito caro este despedimento absolutamente surrealista da CEO da TAP. E vamos pagar com... já pagamos coisas mais caras, mas eu arriscaria um número, isto não nos vai ficar abaixo dos 10 milhões, que é assim um número redondo. 10 milhões? Mas o que é que passa nisso? 10 milhões? O Ricardo aponta e a gente aponta. Só 10 milhões? De indemnização à senhora. De indemnização à senhora. Tá bem. Sim, de indemnização à senhora. Mas agora estava a falar das gestas do Regabof completo. Se o Regabof completo fosse por 10 milhões, eu estava por isso assim, dávamos €1 cada um. Pagávamos nós tudo. Pagávamos só €1, mas era só €1, não era mau. Estamos habituados a pagar muito mais. O que é que acontece? Há aqui depois coisas ainda mais complicadas, que é o negócio da privatização com a cota daquele Chico Esperto do americano, que também é brasileiro e que também é israelita, e que meteu o dinheiro na TAP com os descontos que a TAP havia de ter nos aviões que ele já tinha comprado. Quer dizer, é uma pouca vergonha, para nós sermos claros. E o que se põe em causa é
a forma como é gerido o que é nosso. As empresas públicas são todas geridas, algumas bem geridas, as que interessa despachar ou coisa no género são mal geridas. Eu vou dar, para que isto não fique só pela TAP, mas por todo o sistema, todo o setor empresarial do Estado, vou usar telegraficamente o caso EFASEC. Para terminar, Bento, sim. A EFASEC era uma empresa de topo da tecnologia de carregadores de baterias. Fazia, inclusive, para que tenham ideia da qualidade tecnológica, era quem fornecia os carregadores para os carros de Fórmula E, portanto, o top do top das coisas. E quiseram, depois do escândalo e do roubo da senhora de Angola, passou para o Estado, que quis, pasme-se, fragmentar a empresa. Ou seja, quis destruir o know-how, está a caminho de destruir uma das empresas com o maior desenvolvimento tecnológico do mundo por uma birra entre senhores do governo. Portanto, os senhores do governo governem, mas façam um favor. Não destruam mais este país do que ele já foi até agora. Alberto Magalhães, e no teu entendimento, que comentário fazes a esta situação da TAP e desta comissão de inquérito, os resultados que daqui advieram? Eu tenho seguido com algum pormenor a comissão de inquérito. Primeiro vi o depoimento do chefe de um bando que se chama Inspeção Geral de Finanças, que toda a gente diz que são... Um bando? Sim, um bando. Não é um bando, é um organismo do Estado. Inspeção Geral de Finanças. Que não ouviram... Não é uma crítica, Alberto Magalhães, não é uma crítica. É uma tentativa não ouviram ao vivo a Christine Urmier, porque ela só falava inglês. E, portanto, nós temos nos altos cargos do Ministério das Finanças, isto é, na Inspeção Geral de Finanças, pessoas que não conseguem falar inglês com a Christine Urmier, o que é extraordinário. Nem preencher o papel para pedir o tradutor. Nem a Cristina consegue falar português. Nem a Cristina consegue falar português. Não tem a obrigação disso, ela não foi contratada para falar português, foi contratada para gerir a TAP. E foram lá buscá-la, foram buscar uma francesa, que ainda por cima é casado com um anglófino, não me parece que tenha a obrigação de falar português. Eu acho que o Estado é que tinha a obrigação de lhe fornecer um tradutor. Que é o que se faz com os réus, estrangeiros quando são julgados num tribunal português. Arranja-se um tradutor. Portanto, começa logo com as desculpas parvas para fazer discriminação. Depois dizem coisas absolutamente inacreditáveis. Isto é, a Christine Urmier, como não é jurista, contratou uma firma de advogados e uma firma de altíssima fama do irmão do nosso Presidente da República, para negociar com a Alexandra Reis o seu despedimento, o seu acordo de despedimento. E depois a IGF vem e critica a Cristina por ter aceito esse acordo, como se tivesse sentido ela, depois de contratar a firma de advogados, dissesse aos advogados: não, esse acordo é ilegal, não assina esse acordo porque é ilegal. Quer dizer, não tem sentido absolutamente nenhum. Pior, a Cristina é responsável mesmo sem ser jurista, mas Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes, que deram o sim, o ok, disseram sim senhor, assino o acordo, esses são inimputáveis porque não são juristas. Isto é a tese da Inspeção Geral de Finanças, que é uma tese completamente absurda. Depois ouvimos os depoimentos da Christine Urmier e da Alexandra Reis. A Alexandra Reis, muito mais melíflua, muito mais meiga no seu cuspiródio. A Christine Urmier
a pôr-se mais a jeito para ser um bode expiatório. Ela própria o disse. Dá-lhe jeito. Mas, entretanto, temos que dizer que Pedro Nuno Santos achou normal dar o ok para uma indemnização a Alexandre Rei e 3 meses depois contratá-la para a nave, sem devolver parte do dinheiro, sem que ela devolvesse parte do dinheiro. Quer dizer, um ministro não sabe que ela tinha que devolver parte do dinheiro ao contratá-la novamente para o Estado. Como é que isto é possível? Outra coisa que me ficou da audição destas duas administradoras da TAP foi que João Leão e Fernando Medina, 2 ministros das Finanças, acharam normal não ter informações da TAP durante meses e meses e meses, visto que parece que o secretário de Estado das Infraestruturas proibiu a administração da TAP de conversar com o governo sem ser pelo Ministério das Infraestruturas. E, portanto, João Leão e Fernando Medina acham normal o administrador financeiro nada saber sobre a indemnização de Alexandre Reis. O que é extraordinário. Não é extraordinário, é a sublevação da democracia. É extraordinário. Zangam-se as comadres e sabem-se as verdades. Alexandra, a meiga vingança sobre Cristina, vingou-se como? Falando da empresa do marido que queria fazer negócio com a TAP, o que é proibido. Vingou-se falando da viatura que servia para os amigos da Cristina se passearem por Lisboa e irem às compras. O caso do motorista que ia sendo despedido por ter bufado sobre estas compras e este uso extra legal da viatura, enfim. E Cristina, por sua vez, vimos a Cristina a entalar Hugo Mendes de forma subtil, mas divinal. E chegamos então a um dos pontos altos desta farsa. O e-mail sobre o voo do Presidente da República e da antecipação do voo do Presidente da República. A estupidez, a infantilidade, a leviandade, a ausência de ética, a falta de pudor do Hugo Mendes tornam um caso perfeito para ser um bode expiatório número 2, não é? Porque tanta estupidez já não se via no Estado há uma data de tempo. A minha dúvida. Sim. A minha dúvida em relação ao voo do Para Presidente. concluir então nesta primeira volta. A agência de viagens que pediu a antecipação do voo, segundo a versão do Presidente, pediu por iniciativa própria. Isto é, a menina da agência de viagens disse assim: olha, o senhor Presidente precisava estar em Lisboa 2 dias mais cedo. Vamos cá pedir a antecipação do voo à CEO da TAP. Isto é crível. Eu acho que alguém pediu à agência de viagens que fizesse a coisa. Faça lá isso, não pediu, faça lá isso. Quem é que terá pedido à agência de viagem que intercedesse junto à administração da TAP? Por agora fico-me por aqui. Ricardo Freixal, da Força Aérea, porque o Falcon devia estar avariado. esta questão tem dado água pela barba, como costumamos dizer, com todos estes desenvolvimentos, saída então de um secretário de Estado já, Hugo Mendes, com o tal, depois dessa crítica quase escondida, subtil, que foi feita, mas que fez logo este estrago dentro do governo. O que é que vamos ter mais pela frente? Onde vão levar estes jogos de guerra? Luís Matias, não saiu só a seu... Devia ser esta malta toda. Esta malta toda é que tem que sair. Mas ontem já mesmo, porque as rábulas são tantas. Eu estava a ouvir os exemplos do Alberto Magalhães e lembrei-me, já disse aqui que tem que ter paciência para mim, porque eu faço parte aqui do povo pouco informado. E vou buscar... Tenho uma componente de povo, de vida, de cidade, de rua... muito grande da minha formação e tento aproveitar aquilo que é bom nessa formação. Não ponho no meu perfil de Facebook que tenho a escola da vida, mas procuro na vida alguma escola também. E lembro-me de ter sido diretor do Citano Ginásio Clube, na altura para as atividades amadoras, e fazia parte das reuniões de direção numa reunião na qual ia ser despedido, ou estava para ser despedido, o treinador Joaquim Meirim.
saudoso Joaquim Marinho, que já morreu. O saudoso Joaquim Marinho, que já morreu, foi um treinador de primeira divisão, foi um treinador que teve, enfim, a sua época, e estávamos todos assim, porque temos todos que pagar ao Joaquim Marinho. E o senhor Joaquim Marinho, onde quer que ele esteja, um abraço para ele, disse: não, os senhores não têm que me pagar nada. Enquanto eu arranjar o clube, pagam-me os meus vencimentos. E quando terminar a vossa direção, o nosso acordo acaba e vamos embora. Isto é honra, isto é bem-estar, e é totalmente o contrário daquilo que aconteceu entre Nuno Mendes, como é que não Nuno Mendes não, entre o Nuno Santos e o Hugo e a indivídua que foi da TAP para não sei para onde, ou seja, recebe uma indemnização, passados ou ainda não tinha recebido a indemnização, já estava colocada noutro local, e isto é completamente o contrário daquilo que nós, cidadãos comuns, estamos habituados a ver no nosso dia-a-dia. Portanto, a TAP para mim é qualquer coisa que não é surreal porque existe, mas é qualquer coisa que já não tem ponto a ponto se lhe pega, ou seja, já acontece tudo na TAP. Depois António Costa, e acontece tudo em Portugal, porque depois António Costa diz: se eu tivesse sabido desse mail, esta bucha que eu meti no Alberto Magalhães a dizer isto é a sublevação da democracia, é de facto. Acaba a democracia quando os órgãos representativos e eventualmente as comissões de inquérito criadas no seio desses órgãos representativos da nação deixam de ter capacidade e são sublevados por meios. Espera lá aí, falas comigo, não falas com a comissão. É qualquer coisa de inacreditável, quer dizer, nunca havia uma coisa destas. E depois é o segundo ponto, Bento, eu não quero entrar já no seu ponto, mas depois estamos todos, quer dizer, quando o Presidente diz: eu não estou no bolso da oposição, nem estou no bolso do António Costa, nós é que estamos no bolso desta atrapalhada toda. É que estamos a pagar com um palmo de língua de fora, não são 10 milhões, ou Bento Anastácio, se calhar são mais de 10 mil milhões, na TAP. Mas eu estava a falar só na senhora. Sim, eu é que estava aqui distraído, estava aqui, perguntei e tal, não sei o quê. Porque, de facto, isto é qualquer coisa de surreal, não pode acontecer, isto não pode acontecer. E, portanto, olha, já não sei o que é que diga. Porque já não vou, porque a questão da alteração do voo já é de suma importância. É de facto, é como questão de princípio importante, revela o desmando, os espanhóis chamam isto de desmadre, que vai dentro da nossa democracia, pseudo-democracia, mas de facto, repara, existir um mail a dizer: não, o senhor só vai falar com fulano dentro de uma comissão de inquérito na Assembleia da República, é de facto a situação mais paradigmática e mais exemplificativa de que temos cada vez mais uma democracia mais representativa, onde cada um de nós tem menos representação junto dos órgãos de poder. É para que nos governam mal, que nos tratam mal, que gastam os nossos recursos, que são escassos mal, e portanto, Luís Matias, que me perdoe, mas isto tudo aplicado à TAP neste momento, que é o que está a acontecer. Bento Anastácio, será que este folhetim, vou chamar assim, vai levar a outros problemas no governo? Porque houve esta saída do secretário de Estado, do Hugo Mendes, mas será que, do antigo secretário de Estado do Hugo Mendes, mas será que vai provocar outros problemas no governo atual ou não? Vai, e quem os vai arranjar são precisamente o Governo e o Partido Socialista. Porquê? Porque está aberta uma guerra de sucessão a António Costa, uma guerra surda entre os diversos delfins, e estão a contar espingardas para um congresso que será qualquer dia, e que estão, entretanto, a eliminar os concorrentes. Isto é uma Mas dentro do Partido Socialista. É? Dentro do Partido Socialista. Exatamente. Então, achas que este problema pode realmente fazer problemas atuais ao governo? Então, nessa altura, ao governo atual. Exatamente. E porquê? Bento Anastácio, quer dizer que toda a não atuação do Presidente da República está a promover uma sucessão de
de Costa dentro do Partido Socialista, mas não uma alternativa ao Partido Socialista, é isso? Não, eu acho que ele está a fazer o que fez o Mário Soares, que é ser o líder da oposição, desgastar o governo para que o PS perca as próximas eleições. Então já aí vamos. Já vamos ao meu tema. Agora, o que é que acontece? Isto causa mal-estar na opinião pública, é mais algumas coisas que o Presidente da República vai juntando para chegar à fase em que a democracia está, e o normal funcionamento estão em causa, mas isto é, de facto, o reflexo, eu vou dizer isto, o reflexo da pequenez intelectual dos governantes que nós temos. Nós temos uma cambada de gente que, eu acho que, olhando para o governo, à exceção de 2 ou 3 pessoas, ninguém tinha profissão. Ninguém tem uma carreira feita, ninguém andou, como dizia o outro anúncio, a lutar pela vida. O que é que tem? Temos uma quantidade de boys. Se nós formos olhar para o currículo deles, entraram no liceu para a JS, ficaram na JS até acabar a universidade, entraram para o Parlamento como adjuntos ou como assessores deste, daquele e daquele outro, passaram a deputados, ministros, etc, etc. É gente que nunca trabalhou na vida, não conhece a realidade das coisas, não faz ideia o que passam as pessoas e as empresas para sobreviver neste país. E então, leram meia dúzia de páginas do Maquiavel, nem o leram tudo porque aquilo é complicado. Tenho dúvidas, tenham lido sequer a arte da guerra, a não ser um fascículo muito reduzido. E depois têm da política, não a ideia do bem comum, do dar o seu melhor para o desenvolvimento do país, para que as pessoas vivam melhor nesse país, não. Estão a preparar-se para o seu tacho. Estão a preparar-se para o que era antes do 25 de Abril, que não havia melhor profissão do que ex-ministro. Portanto, a mim parece-me que isto tudo é o chegar ao conhecimento da população, o que durante anos se passou. Mas não é só na TAP, é nas outras TAPs todas. É nos negócios mal amanhados e das coisas que a gente não entende bem. É nas leis de incompatibilidades que depois têm umas adendas e umas vírgulas que não servem para nada. Ou seja, compõem um país decente, porque se nós formos olhar à nossa legislação, às nossas leis, etc, etc, isto é um país decente. Ou por outra, tem todas as condições para ser um país decente. É governado por gente que não presta. Primeiro que tudo está o seu umbigo, e depois isto faz o quê? Faz com que pessoas com qualidade, com trabalho feito na sua área profissional, na sua área académica, etc, 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 se alguém os convidar para ser ministro, eles, desculpem os ouvintes a expressão, eles fazem-lhe o toma e dizem, vai tu, que eu não estou para meter no meio dessa javardice. E é isso que nós temos. E o perigo maior que nós temos para a nossa democracia é estarmos a ser governados por gente que não presta e as pessoas de qualidade não quererem ter nada a ver nem com políticos, nem com partidos, nem com governos. E isso é grave. Isso é o problema substancial para a democracia. Alberto Magalhães, dissolver a Assembleia não é a solução ideal nesta altura, com tanto ruído também à volta para poder escolher seja o que for, ou não, para além de existir uma maioria absoluta eleita há muito pouco tempo, não é? Eu preferia, antes de chegar à dissolução, eu deixo isso para o tema do Bento, que acho que também é apropriado, preferia recentrar a minha fala nos pormenores do caso TAP. Porque ainda há pormenores que são importantes discutir e que são por maiores. Por exemplo, a Christine Urmier Widner destapou mais um caso de uma reunião secreta com assessores e adjuntos de Ana Catarina Mendes e de João Galamba, 2 ministros, mais um deputado do PS, Carlos Pereira, pelo menos mais esse, na véspera da Christine ser ouvida na Comissão Parlamentar de Economia em janeiro passado. Já João Galamba era ministro das Infraestruturas em substituição do Pedro Nuno Santos. Ora bem, segundo Carlos Pereira, o convite veio da sua secretária,
Está a gozar connosco. Segundo Galamba, Cristine fez-se convidada. Mas como é, como é que soube da reunião? Ele diz que ela pediu a reunião, que é mais grave ainda. Não, pior. Pois? Ana Catarina Mendes enviou um link da reunião a Cristine, porque isso lhe foi solicitado. Mas foi-lhe solicitado por quem? Pelo contínuo. É tudo... Aliás, não foi Ana Catarina Mendes, foi uma adjunta da Ana Catarina Mendes que enviou o link da reunião a Cristino. O que é certo é que Cristina aparece na reunião e até hoje não sabemos como nem porquê. Mas o que é certo é que a reunião se realizou na véspera da audição de Cristine e Carlos Pereira, no dia a seguir, estava a interrogar Cristine depois de ter estado com ela numa reunião secreta em que se trocaram informações. Mas que informações? Está-se mesmo a ver que a Cristine esteve a ser treinada, ou pediu para ser treinada, ou sugeriram-lhe que se deixasse treinar para a inquirição do dia seguinte. Desculpa só uma coisa. Sim. Se calhar a senhora, se ela pediu, pensa que a legislação é igual à dos Estados Unidos, em que para as audições do Congresso podem ser preparadas. Na nossa lei não permite isso. Claro que não. Claro que não. Mas a Cristine diz que não pediu nada, que foi convidada por João Galamba para estar nessa reunião. Portanto, isto vai dar mais lenha para a fogueira da comissão de inquérito. Cristine sente-se um bode expiatório, mas eu devo dizer que neste momento Hugo Mendes é um ótimo cordeiro sacrificial, já que estivemos na Páscoa. António Costa sacrificou completamente com a sua declaração de ontem ou anteontem, dizendo que é inadmissível aquele e-mail sobre o voo do Presidente da República. Conclusão. A Comissão ainda agora começou os seus trabalhos. Há 60 pessoas para serem ouvidas, entre elas o Ministro Pedro Nuno Santos, que não nos esqueçamos, estava dado até há pouco tempo como o putativo sucessor de António Costa e que tem como é que eu hei de dizer, uma galeria de fãs dentro do aparelho do PS, que é uma coisa bastante forte. Será que ainda tem? Será que os militantes e dirigentes do PS continuam a achar que Pedro Nuno Santos é digno de ser secretário-geral do Partido Socialista e futuro primeiro-ministro num futuro governo do PS? Não sei, mas gostava de saber. Ricardo Freixel, para terminar, que efeitos é que ainda são de esperar nesta questão da TAP e se realmente podem levar a uma decisão de alterar ou de levar o país a eleições? Luís Matias, eu já muito cedo, e muito cedo, eu não sei já há quantos programas, e terei sido eventualmente criticado. Lembro que o Alberto Magalhães disse: está bem, mas e se formos para eleições, como é que isto fica, como é que não fica? Que eu disse que, por muito menos, e ouvi aqui nestes dias da Quadra Pascal, qualquer comentador que eu não conheço, não sei o nome dele, mas disse, precisamente, disse textualmente, acho que ele que ouve o nosso programa, e disse, por muito menos, Jorge Sampaio demitiu um governo e dissolveu uma Assembleia da República por muito menos. Portanto, o caso TAP é apenas mais um. E as rábulas são tão grandes. E o facto de António Costa dizer se eu tivesse sabido que tinha demitido, passa o termo, o recuparte, pá. Quer dizer, não pode haver tanta coisa, tanto regabofe, não pode haver tanta... E vou buscar as palavras do Bento Anastácio e do ilustre professor que é meu amigo, que dizia, Ricardo, não acredites em tanta incompetência. Não há tanta incompetência, não pode haver. O que há é maquiavelismo, passo o termo, quer dizer, entre parênteses, vigarice, são estratagemas para se manterem no poder, custo custar, e somos todos nós a pagar tudo isto. Seja a custa da TAP, seja a custa do que for. Desculpa lá o parênteses. Eu acho que há muita incompetência também.
Também há. Então, Não, um está bem. secretário de Estado escreve um e-mail a uma CEO da TAP a dizer que temos que tratar bem o presidente, senão torna-se Alberto Magalhães, o nosso adversário, o nosso Alberto pesadelo. Magalhães, eu quando falo em Isto escreve-se. Alberto Magalhães, eu quando falo em incompetência, falo em incompetência pura, não falo em incompetência junto a outras intenções, não é? Utilizar a incompetência para ser vigarista ou para ser objetivo em questões menos próprias é mais do que incompetência. Portanto, já ultrapassa a incompetência. Aí é que nós dizemos que não. Quer dizer, é incompetência e é mais, é descaramento, é um desaforo. Luís Matias, eu não sei, quer dizer, nossa, não tenho mais nada a acrescentar, a não ser outra coisa se me deixar acabar. Que é o seguinte, isto é em prol da cidade. Nós tivemos dois clubes a baterem-se até ao último jogo pelo lugar. E vieram um voo da TAP? Pelo acesso, não. Mas está relacionado com o voo ou não? Não, com não está. Ou com a TAP? Então, não, Ricardo, não. Então não vamos sair do assunto. Não, temos que falar do tema do mas ainda não acabou, então vamos ter mais tempo. Não, o programa não acabou, claro, temos mais tempo. Mas tinha a nota de abertura para fazer rodapé, já não temos tempo também. Eu quero ter depois um minuto para falar nisto. É que senão não temos agenda, não há fio que... Não, isto é em prol da cidade, é em prol da cidade. Dá-me um minuto depois do fim. Meio minuto. Meio minuto no fim, meio minuto, está bem. Vamos ao tema do Bento Anastácio. Vamos ao tema do Bento Anastácio. Marcelo Assar Costa, lembrando, bem, Bento, já lançaste o tema há pouco, pertinho, e já abordaste, ou seja, já percebemos que achas que o Presidente da República está aqui a fazer a sua movimentação e a sua ação política para desgastar este governo? Exatamente. Ou não? Então, e estas trapalhadas não contam? Estas trapalhadas contam para ir juntando ao processo. Ou como o Sr. Presidente da República faz sempre uma adenda, ou quer que seja. Se é o orçamento, ele promulga com uma adenda. Se é não sei o quê, ele vai fazendo umas adendas. Mas se nós olharmos para Marcelo Rebelo de Sousa, segundo mandato, e para Mário Soares, segundo mandato, vamos ver que com as diferenças de feitio, com as diferenças pessoais que têm, a forma e a canalização é rigorosamente a mesma. Ou seja, é o desgaste do governo para depois criar uma possibilidade de a força a quem ele pertence. O Mário Soares fez isso com o Partido Socialista, Marcelo Rebelo de Sousa está a fazê-lo com o Partido Social Democrata, para às próximas eleições os seus partidos chegarem à maioria sem ser obrigado a usar a bomba atómica e a criar problemas de relacionamento com a população. Ou seja, não quer o Presidente da República ficar ligado à queda do governo antes de tempo. Eu penso que este governo não vai chegar ao final da legislatura, mas não vai ser preciso ninguém fazer nada. O Partido Socialista vai encaminhar isto para esse caminho. O que é que faz o nosso Presidente da República, que, como diz o nosso povo, sabe mais tanques que o Gardela, é ir metendo os pauzinhos na engrenagem e depois, na altura certa, espeta a faca com toda a força, como fez agora, a dizer que depois daquela entrevista que deu, é mais um desgaste, é mais uma desmotivação, é mais um problema de imagem do governo. Ele está a fazer o papel de quem é o defensor das instituições, o defensor da normalidade democrática, mas sempre levando a água ao seu moinho, ou seja, desacreditando o governo mais um bocadinho, levantando mais um problema ali, sempre cantando e rindo, com uma coisa incapaz de tomar uma decisão, qualquer ela que seja. O atual Presidente da República não se chama Jorge Sampaio, não tem a coragem de provocar eleições. Porque o Presidente Jorge Sampaio disse logo que se o povo resolvesse manter as coisas como estava, quem se ia embora era ele. Coisa que o professor Marcelo Rebelo de Sousa não vai fazer, porque eu costumo dizer que, infelizmente para nós,
depois de Jorge Sampaio não tivemos mais Presidente da República nenhum. E o Dantes também não foi grande coisa. Portanto, a coragem que teve e a leitura que teve o Jorge Sampaio, que era ou isto muda ou vou-me eu embora, não me parece que seja o que o Marcelo quer fazer. E neste momento também não há possibilidades de uma nova maioria robusta, consistente, que não leve, a extrema-direita neofascista para o governo. Portanto, é esse o problema e por aí o Marcelo não vai de maneira nenhuma dissolver o Parlamento. Alberto Magalhães, como é que interpretas também esta questão que o Bento aqui nos traz e que comentário fazes tu a esta frase escrita aqui dita pelo Bento Anastácio, que Marcelo está a assar Costa enlumbrando? Olha, curiosamente eu concordo em grande parte com aquilo que o Bento diz. Acho que sim, que Marcelo está a assar Costa enlumbrando. Mas o que é certo é que Costa deixa-se assar. Desde há muito tempo que eu tenho vindo a reparar que Costa, que é dado como um político muito hábil, esperto, extraordinário para alguns, tem um lado masoquista, tem um lado de autopunição, de fazer pior. Isso começou com a admissão de 3 secretários de Estado que foram ao futebol ao estrangeiro à conta de uma empresa. Um deles tutelava essa empresa, se não me engano, se não me falha a memória. Sim. Depois foi a dificuldade em demitir a ministra Constança por causa dos fogos de Pedrógão. Pelo meio, a dificuldade em demitir o ministro Cabrita, apesar de ser um desastre completo. E tudo isso foi somando contra António Costa. Só para vocês terem uma ideia disto, em 9 de fevereiro de 2021, portanto há 2 anos e qualquer coisa, eu dizia numa das minhas crónicas: governar sem uma oposição não é de todo uma bênção, nem para o governo nem para a nação. Por isso, e porque no governo e correlativos os erros e sobretudo as mentiras, as trapalhadas e os despautérios já são mais que muitos, o sucesso de António Costa pode bem ser a sua e talvez a nossa desgraça. Ora, 2 anos depois, cá estamos, continuamos a acumular erros atrás de erros, despautérios atrás de despautérios, trapalhadas atrás de trapalhadas, mentiras atrás de mentiras. Como é que é possível? Como é que é possível que António Costa, se é esse brilhante político, se é esse brilhante estratega, se venha enterrando paulatinamente e enterrando o Partido Socialista e enterrando o país paulatinamente neste lamaçal? Como é que é possível? Claro que o estado da oposição não é suficientemente forte para se pensar numa... voltando agora à tua pergunta, para se pensar numa alternativa. Uma dissolução, numa alternativa. Dissolução, sim. Agora, que o António Costa, se tiver um mínimo de esperteza, percebe que o estado do governo é péssimo e que está a pedir uma profunda cirurgia, isso é certo. Vai ser um problema se ele não perceber isso. Se não existir uma dissolução, será que pode haver uma remodelação profunda, Ricardo Freixal? Eu acho que devia haver. Quem é que acha que devia haver? Uma remodelação profunda, uma mudança profunda. Mas foi o Alberto Magalhães que disse que devia haver? Sim. Não, eu acho que neste momento não há remodelação possível. Ou seja, neste momento o espectro, o ambiente político deste governo está esgotado. Está esgotado. E, portanto, não acho que este ciclo acabou. Não há hipóteses nenhumas de continuarmos aqui a substituir secretários de Estado, a fazer rábulas com ministros, com secretários de Estado, a dizer, se eu tivesse sabido, tinha feito. Não.
Isto acabou, isto é demais, é muita coisa e está a custar muito ao país. E quando o Presidente da República diz eu não estou no bolso eu já há um bocado disse isso, eu não estou no bolso da oposição e também não estou no bolso do António Costa. Nós é que estamos no bolso desta atrapalhada toda. Isto está-nos a sair do bolso, que é muito mais grave do que isso. E o país, já outro dia, há umas semanas disse isto, o país está a perder tempo. A questão do PRR é escandalosa. Todas estas manobras, todas estas diatribes que estão a acontecer, não podem acontecer em regime nenhum, nem em regime democrático sequer. Portanto, e depois outra coisa que eu acho notável pelo desalinho, pelo desaforo, é o Presidente da República. Mas quem é o Presidente da República para dizer que não vê alternativas na direita, não vê alternativas ao atual, mas é ele que tem que ver alternativas ou é o povo que tem que ver alternativas? Não vamos discutir aqui se existem, se são credíveis, se não são. Agora, assim, nunca há alternativas. Vamos continuar com Costa e vamos continuar com Marcelo Rebelo de Sousa até o fim da legislatura com tudo isto. E eu, sinceramente, não acho isto tudo já pífio demais para ser aceitável, nem que seja num regime democrático. Percebe? Acho, portanto, não tenho mais nada. Acho, Bento Anastácio, o seu tema... Bom, eu tinha posto de parte essa questão, porque isso ainda é mais grave. Se de facto o atual Presidente da República está a tentar queimar o Costa, o Primeiro-Ministro Costa, para encontrar uma alternativa dentro do Partido Socialista, isso é mais grave ainda do que tudo que eu estou a dizer. Portanto, eu não vou aí. Acho que há que mudar. O sistema está gasto, este ciclo está fechado. E tem que acabar com eleições, porque em democracia são as eleições que resolvem. Logo se vê se há alternativa ou não. Bento Anastácio, será que António Costa vai operar uma mudança profunda no governo para realmente emergir qual Fênix? Não te estamos a escutar agora, Bento. Vamos já ouvir o Bento Anastácio. Microfone. Agora sim. Eu acho que... peço desculpa de conversar em todo o meu local de trabalho. A questão é esta. Eu penso que o António Costa tem uma saída airosa para isto, que o nosso regime constitucional permite, que é apresentar a sua demissão enquanto primeiro-ministro e depois fazer outro governo. É completamente possível, dentro do nosso quadro constitucional. Não é necessário dissolver ou o próprio Presidente da República pode demitir o governo sem convocar eleições. Se ele entende que o governo não governa e se entende que não há outra maioria, diz ao Partido Socialista: os senhores façam o favor de me apresentar outro governo. E pode fazê-lo sem dissolver a Assembleia da República. Mas isso era preciso haver um Presidente da República, coisa que nós não temos. E isso tinha... Bento, deixa-me fazer um parênteses. E também é preciso haver quem queira ir para um governo de António Costa. Mas isso foi o que eu disse há bocado. Não há ninguém que tenha feito uma carreira, ninguém que tenha o seu trabalho, ninguém que esteja no seu perfeito estado de sanidade mental quer ser ministro do António Costa, a não ser que seja um boy do PS. Então não há. É o que há mais, Bento, é o que há mais. Há malta na calha desejando que isto tudo... Olha, desejando isto tudo, desejando um novo governo, desejando que o Costa remodele, está tudo ali na fila, no cais para apanhar o comboio. Há uma série deles, a sério. Sim, mas a gente igual a esta gente. Está bem, então, mas já está. Mas continua a haver. Ricardo, agora... Mas bem, então, para concluir o tema, para concluirmos o programa. Ricardo, suponhamos, como a gente diz. Você é professor universitário, é agricultor. Se um Costa qualquer... Não, o convidado para isso fazia-lhe o quê? Bento Anastácio, espera. Porque o exemplo está aqui à porta. Há dezenas... neste país, não há assim tantos, mas há meia dúzia de pessoas como tu, que são professores catedráticos e que têm uma atividade profissional. Aceitava ser ministro? Não, Bento Anastácio, eu chamei a atenção porque a minha condição... a minha condição de docente universitário é incompatível com a condição de agricultor. Eu sou empresário agrícola.
Empresário agrícola, pronto. Então, enquanto empresário agrícola e docente universitário, se o convidasse para Ministro da Agricultura, dizia o quê? Não. Vai tu, né? Não, mas não é por nada, é porque não tenho perfil. É porque não tenho perfil. Pois, é o que toda a gente diz, eu não tenho perfil. Pois, Bem, porque, e assim isto é tudo muito lindo, mas quando chega àquela porta, não dá. ficamos a aguardar o que vai acontecer nos próximos tempos nesta situação à volta do governo e destes jogos de guerra, mas também destes jogos políticos entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. O Torto e a Direito vai voltar dentro de uma semana. Não, diga, 20 segundos. Tem 20 segundos. 20 segundos, nada. Vamos ter, e tivemos até a última jornada do Campeonato da Liga Portugal, 2 clubes, o Lusitano de Évora e o Juventude de Évora, a disputar os jogais de acesso à Liga 3. É importante para a Évora ter um clube na Liga 3. E, neste caso, o Juventude ficou por caminho, não está aqui em causa, neste momento está o Lusitano. É importante para a Évora, para a cidade de Évora, para o turismo de Évora, para a hotelaria de Évora, para a Évora ter um clube na terceira divisão. Ter um clube na Liga 3. Portanto, todos, mas que todos façamos, independentemente das nossas paixões clubísticas, fica o recado. Todos façamos os possíveis para estar no Campo Estrela no domingo, para levar o Lusitano de Évora, neste caso o Lusitano de Évora. Fica o manifesto. Sabe se vai haver portas abertas para isso acontecer ou não? Ou os bilhetes vão ser vendidos à mesma? Não sei, mas podem ser tomadas medidas. Podem ser tomadas medidas no sentido de que Évora apoie, neste caso, o enorme Lusitano. Fica assim o Torto e Direito final de hoje. Voltamos de hoje a uma semana com o Bento Anastácio, Alberto Magalhães e Ricardo Freixal. Até lá, tenha a continuação de uma boa semana. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.